completamente a Mara. Era mesmo. É melhor não ouvir a resposta. Eu não queria ouvir a resposta. Não, vocês imaginam naquele tempo uma mulher A dizer uma coisa destas. Era mesmo chocante. Era. Ela era... Ninguém se metia com ela. Com determinação. Totalmente. Diz também que o Ernesto Corrodi, como deixou um legado de cerca de 350 edifícios em todo o país, desses 350, 50 são em Leiria, mas ele viajava muito, não é? Andava sempre de um lado para o outro para acompanhar os projetos, e a Quitéria da Maia, disseram-nos também os familiares, reservava quarto no mesmo hotel que ele para ficar a ver se ele se portava bem ou não. É que se ele se portasse mal... Na altura não era nada. Sim, normalmente aceitavas e calavas, não é? E atrás do marido, vai lá se portas bem. Meu Deus. Portanto, acho que ela era assim muito dominatrix. Bem, eu acho que há aqui uma série de coisas que vocês depois vão cortar, não é? Sim. Isso vai ficar tudo devido. Isto também Nós vamos mostrando algumas partes com Pronto, ok. Aquela assim, que a gente tem o professor normalmente deve ter acesso a quase, mas nós vamos mostrando assim umas partes mais. Pronto, é isso mesmo, não é? Há partes do discurso que não se justificam. Então, avancemos. Com este hobby que eles partilhavam, o hobby da bicicleta, o Ernesto Corrodi também era um grande ciclista, inclusive foi diretor do Clube Velocipédico de Leiria, que foi impulsionador da Volta a Portugal em bicicleta. Eu não fazia a mínima ideia. Pois, a maior parte das coisas daqui. E o Ernesto Corrodi também fez uma série de outras coisas fundamentais para o nosso país. Eu não vou entrar muito nos detalhes na parte da arquitetura, mas mais na parte cívica. Ele começou um movimento a favor do descanso dominical. E o que era isto? Nesta altura, começaram a abrir as primeiras fábricas, não é? Ou melhor, já estavam abertas, mas as questões dos direitos dos trabalhadores ainda eram muito ambíguas. As pessoas ganhavam a hora, quanto mais horas trabalhassem, mais ganhavam. E aquilo que nós conhecemos hoje enquanto a necessidade de descanso, o fim de semana, os momentos de lazer, isto são tudo ideais muito recentes. E o Ernesto Corrodi, enquanto calvinista, os calvinistas são as pessoas que dizem, ou acreditam, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou ao 7º. E esta cultura que ele tinha direcionava-o também para momentos de lazer e para preservar os tempos com a família, e ele achava que em Portugal as pessoas não estavam a dedicar tempo aos seus e passavam demasiado tempo a trabalhar sem poderem ter momentos de lazer. E então ele começou um manifesto a favor do descanso dominical, em que promovia que todas as pessoas descansassem ao domingo, as fábricas parassem, e fez um inquérito que levou de norte a sul do país a todas as fábricas para saber se efetivamente fazia sentido ou não as fábricas pararem ao domingo. E houve algumas que pararam, o que foi muito bom ao mesmo tempo. E agora já temos 2 dias de fim de semana e entretanto vamos começar a ter 3, não é? Quando? Ainda falta um bocadinho, mas pode ser que sim. Pouco a pouco, poucas coisas vão evoluindo. Outro dos movimentos que ele também integrou foi a Comissão de Iniciativa de Leiria. A Comissão de Iniciativa de Leiria, que era composta por um grupo de pessoas que achavam que a cidade podia mudar para melhor, não é? Temos de fazer coisas boas pela nossa cidade e valorizar o nosso património, valorizar o Castelo de Leiria e valorizar o turismo, que era uma coisa que estava a começar a surgir, o turismo em Leiria. Portanto, eles começaram a fazer postais e brochuras e cartazes em várias línguas que levavam para vários países a promover a cidade de Leiria enquanto ponto turístico. Ora, para os turistas virem a Leiria, eles também propunham a melhoria do passeio público, a colocação de luminárias, a colocação de floreiras, bancos de jardim. E então houve uma série de melhorias no espaço público em prol do turista,
que na realidade quem beneficiou foram os leirienses, não é? Mas pronto, eles foram responsáveis não só pela modernização da cidade em termos urbanísticos, mas também pela criação de parques verdes, nomeadamente um projeto que Ernesto Corrodi desenhou com o seu filho Camilo, é o projeto do Parque Desportivo e de Recreio de Leiria, que eles desenharam em 1930. E o que é este parque? Vocês conhecem. No entanto, não com estas estruturas todas que eles desenharam, ok? Este parque, que tem uma entrada circular, é o Parque do Avião, o conhecido Parque do Avião. Vocês já viram aquela entrada do Parque do Avião, que é uma entrada extremamente moderna. Foi desenhada pelo Camilo Corrodi, filho do Ernesto Corrodi, que foi também arquiteto. E eles, em conjunto, desenharam este parque em que eles previam um recreio para crianças ao ar livre, um recreio para crianças coberto, um campo de cricket, um campo de hóquei, um cinema ao ar livre, com um restaurante, um coreto, jangadas, um campo de ténis, uma piscina ao ar livre e umas termas que iam buscar água à fonte quente, que é mesmo atrás daquele parque de estacionamento, do outro lado da estrada, e o lavador municipal. Este complexo desportivo, exatamente, era um grande complexo desportivo, em que, inclusive, se vocês repararem, hoje em dia, o parque tem uns guichês para bilheteira. A ideia era as pessoas entravam, pagavam o bilhete para aquilo que quisessem usufruir e, ao mesmo tempo, separavam um bocadinho o tipo de pessoas que queriam ter neste espaço, não é? Porque nesta altura havia muito elitismo. É uma época muito propícia ao elitismo. Hoje em dia não é? O parque é usado por toda a gente e ainda bem. Mas naquela altura era um bocadinho diferente. Mas pronto, de qualquer das maneiras, era um projeto muito bem pensado e muito sólido, porque ia buscar os recursos que existiam ali perto, nomeadamente a fonte quente. Outro dos movimentos que Ernesto Corrodi também integrou foi o ensino industrial face ao analfabetismo. Então, Ernesto Corrodi veio para Portugal para dar aulas. Ele não era arquiteto, ele nunca tinha tido... ele não tinha diploma em arquitetura, apesar de ter recebido alguma formação, mas o diploma dele era em escultor, decorador e professor de desenho. Um diploma de grau não era como o nosso ensino secundário, mas ele tinha 18 anos quando terminou o curso. E nessa mesma altura, o governo português, que estava a abrir as primeiras escolas industriais, percebeu que não tínhamos em Portugal pessoas para lecionar o ensino industrial, porque nunca ninguém tinha tido antes. As pessoas que estavam mais próximas desse tipo de áreas eram as pessoas das belas artes. Mas os das belas artes não tinham a mesma percepção, nem a mesma consciência de como é que os materiais funcionavam, do desenho técnico. Era um bocadinho diferente eles estarem a lecionar desenho industrial. E então o governo português decidiu abrir um concurso público internacional em que chamou uma leva de 30 professores estrangeiros para lecionar as escolas industriais portuguesas. Juntamente com esses 30 professores veio Ernesto Corrodi, que tinha acabado o curso há pouco tempo, com os seus 18 anitos, passou meio ano em Itália, a experienciar a vida latina, não é? E veio muito entusiasmado. E então, assim que viu este concurso, concorreu, foi colocado em Braga e teve logo de imediato uma primeira noção, uma primeira, uma segunda e uma terceira, de que o ensino em Portugal estava muito errado. E porquê? Ele era um professor de ensino técnico, especializado. E, no entanto, muitos dos alunos dele eram analfabetos. Ou seja, o tempo que ele demorava a lecionar era muito maior porque os alunos não tinham bases. Ora, se o governo português investisse mais no ensino primário, em que os professores
não recebiam tanto quanto os do ensino técnico, não é? Se eles se dedicassem mais horas aos professores de ensino primário, se calhar os alunos vinham com outra base e não precisavam despender tanto tempo de ensino técnico porque já tinham as bases necessárias. Okay? E o Ernesto Collodi insurgiu-se contra a forma como o governo estava a gerir o sistema educativo português e criou um conjunto de gráficos ilustrados desta forma, como vocês veem aqui, com este tipo de ilustração, a comparar como é que a Suíça gasta o dinheiro e como é que Portugal está a gastar o dinheiro, constatar que a Suíça gastava menos e tinha muito melhores resultados, e em Portugal estava-se a gastar mais e com péssimos resultados. Então, uma série de gráficos ilustrados, como se fossem diapositivos do PowerPoint, tal e qual, mas físicos, e transportou de norte a sul do país a dar palestras do ensino industrial em Portugal face ao analfabetismo. Pronto, acho que sobre Ernesto Collodi não tenho muito mais para acrescentar, pelo menos da área do vosso interesse. Sim, mas assim já aprendemos essas coisas que ninguém sabia. Não fazia a mínima ideia. Pois. Aqui 2 ou 3 particularidades que é interessante realçar. A primeira, não sei se sabem, mas há muitos anos atrás houve um assalto ao edifício do Banco de Portugal da Figueira da Foz. Se não me engano, foi em 1967, 1969. Pronto, não tenho ao certo a data precisa, mas sei que foi assim por volta dessa altura. E a partir daí o Banco de Portugal reforçou muito a segurança. As grades que nós vemos agora nas janelas deste edifício foram colocadas nessa altura. O edifício era muito mais aberto do que aquilo que vemos hoje, que parece que é muito mais fechado e mais imponente, não é? Que lhe dá esta configuração quase que não se pode entrar aqui dentro. Não é verdade? E antes do 25 de Abril, como forma de protesto, as pessoas disparavam tiros do outro lado do rio para a porta do banco. E disparava-se muitas vezes tiros, não com a intenção de magoar alguém, tanto que eles faziam sempre quando o edifício estava fechado, mas era uma forma de protesto contra o regime. Pronto. Fica aqui estas 2 curiosidades só sobre a parte do Estado Novo, que era um bocadinho diferente. Espera, outra coisa. Também, quando Ernesto Collodi começou o restauro do castelo, ele juntou um grupo de pessoas muito influentes aqui em Leiria e criaram um grupo a Liga dos Amigos do Castelo Leiria. Esta Liga dos Amigos eram pessoas muito ricas daqui da zona que financiaram as obras do castelo, que ajudaram a financiar também alguma parte do Estado. Pronto. E eles seguiram, pronto, de alguma forma foram direcionados pelo Ernesto Collodi para a reconstrução do castelo. No entanto, quando veio o Estado Novo, a Constituição de 33, não é? Em 1933, a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, criada pelo Salazar, tomou posse das reabilitações dos castelos medievais. De uma forma que muitas das pessoas ainda hoje não concordam com esta forma que eles geriram o património nacional, e o Ernesto Collodi, inclusive, insurgiu-se contra aquilo que eles propunham fazer ao Castelo de Leiria, mas como não havia grande forma de lutar contra o regime, o Ernesto Collodi afastou-se das obras de restauro e muitas das alterações que ali estão não são da autoria de Ernesto Collodi, mas sim desta Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. GEM. Pronto. No entanto, ele, quando faleceu, em 1944, aos 74 anos, ele pediu para ser sepultado no cemitério de Leiria, envolvido na bandeira suíça e virado para o castelo. Porque, segundo ele, ou melhor, segundo os familiares nos disseram, que ele tinha dito, caso ele se levantasse, a primeira coisa que queria ver era o Castelo de Leiria. Pronto. Ter um amor incondicional pelo Castelo de Leiria. E pronto, acho que é tudo por agora. Agora sim, acho que está tudo.